cara, vai ser isso. Olá, eu me chamo Laura e hoje eu quero contar pra vocês por quais motivos eu larguei a minha vida no Brasil e vim para os Estados Unidos com apenas 21 anos. Talvez apenas não, né? Mas eu tenho 21 anos. Então vamos lá. Já faz mais ou menos um mês e meio que eu estou morando aqui em Miami. Eu moro no bairro Brickell, em Miami, que é bem no centro mesmo, onde geralmente o pessoal vem pra turistar e tudo mais. E como eu vim parar aqui, né? Eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Morei lá a minha vida inteira, até hoje. Eu nunca nem tinha visitado outro país antes daqui. Eu nunca... Pra falar a verdade, o único estado que eu tinha conhecido além de Santa Catarina era Rio Grande do Sul. Eu só tinha ido pra Porto Alegre umas 2 vezes e deu. Então, eu tinha uma vida bem... Como é que eu posso dizer? Bem... Não vou dizer simples, mas eu não viajava muito, eu não conhecia muitos lugares. Então, tudo isso aqui pra mim foi uma bomba na minha vida. Literalmente, ela virou do avesso. O maior motivo de eu vir pra cá foi porque acredito que a crise dos 20 me atacou com força. Sinceramente. Eu sempre fui muito perdida no que eu queria pra minha vida. E isso na minha adolescência, quem me conhece na minha adolescência, se algum amigo vê esse vídeo, coisa assim, vai saber do que eu tô falando. Eu era muito perdida e eu sempre tava mudando de ideia. Então, por exemplo, eu saí do ensino médio querendo cursar nutrição. Daí passou um tempo, eu pensei, não quero fazer nutrição, vou pra engenharia química. Fiz engenharia química por 2 meses, tranquei a faculdade. Vi que eu não gostava. Aí resolvi fazer uma faculdade online, porque eu não queria mais nem nutrição, nem engenharia química. Comecei a fazer uma faculdade online só por fazer. Detestava aquela faculdade, terminei faz pouco tempo ainda. Mas pelo menos terminei, posso dizer que eu tenho uma faculdade, mas é uma faculdade, assim, só de 2 anos, é um tecnólogo, que é processos gerenciais. Mas eu não posso reclamar porque ela me deu um emprego depois, né, que eu já vou contando. Eu era formada em técnico em química no ensino médio, então eu comecei a trabalhar em laboratório logo depois que eu me formei. Só que eu odiava, eu sempre odiei, não vou dizer que eu odiei tudo que eu trabalhei, mas eu nunca tive uma relação muito boa com o trabalho. Sabe, eu sempre fui muito de reclamar, nunca gostava do que eu fazia, e enfim, e aí isso persegue até hoje. Mas eu quero falar especificamente disso em outro vídeo, né, o porquê que eu vim pra cá. Lembra que eu falei que eu fiz processos gerenciais, né? Depois de um tempo eu comecei a deixar currículo em alguns lugares e eu comecei a trabalhar em uma cooperativa financeira, que é como essas tem Sicredi, Sicobi, a Centra, essas daí, eu comecei a trabalhar em uma delas. Então eu comecei na função de caixa, eu tinha 19 anos, foi em 2023, setembro de 2023. Então eu mudei de profissão, né? Eu trabalhava em laboratório, fui pra trabalhar como caixa nessa cooperativa. Então, alguns meses depois eu entrei no cargo de tesoureira, que é a pessoa que cuida do cofre, por exemplo, de uma agência, e cuida de várias outras coisas, vamos dizer assim, com um carro forte, e outras muitas coisas lá dentro, né? Não vou dar detalhes, mas era isso que eu trabalhava. A minha função, tinha muita responsabilidade. Eu realmente, tipo assim, era um cargo que às vezes eu ficava até impactada. Porque eu pensava, nossa, eu tenho 20 anos e eu tenho uma profissão dessa que necessita de muito cuidado. Porque a gente mexe com o dinheiro das pessoas, né? Então eu sabia que aquilo era muito importante. A minha remuneração era o seguinte, eu ganhava vamos dizer assim, na minha folha de pagamento. Eu ganhava limpo, mais ou menos uns 2.300, e eu ganhava vale alimentação de R$1.900. Era um vale bem alto. Eu, particularmente, não gosto disso, porque daí, né, esse rolo aí de dar um vale muito alto é pra, enfim, né, descartar outras coisas, né, por exemplo, 13º, 14º, não era incluído vale, né, enfim. Então, por exemplo, eu ganhava 2.300 mais 1.900 de vale. Isso dava, no total, 4.200 de renda. Porque o que eu fazia com esse vale, né? Eu dava o vale para o meu pai e ele me devolvia em dinheiro. Então, ele usava o meu vale para fazer compras no mercado e aí ele me pagava, né? Então, era assim que eu funcionava. Então, eu considerava o vale como uma renda minha, apesar de não estar na minha folha de pagamento. Então, vamos dizer assim que para uma jovem de 20 anos, eu tinha uma renda boa. Não posso reclamar. Só que eu estava muito apertada financeiramente. Sabe quando começa a virar uma bola de neve, tu começa, né, enfim, quando tu vê que já tá no meio daquela situação perdida da vida?
eu estava nessa situação. Eu ganhava bem, só que eu comecei a fazer muitas contas e comecei a fazer aquilo de parcelar fatura de cartão. Ou, por exemplo, eu tinha 2 cartões, eu usava o Nubank e usava o da minha cooperativa. Então, tipo assim, chegava no início do mês, eu tinha 2 faturas pra pagar. E não fechava, tipo, eu tinha uma renda de 4 mil reais, mas o total da minha fatura dava 5 ou 6 mil. Então eu tinha que ficar parcelando, eu tinha que ficar... Ou, por exemplo, eu pagava uma fatura em boleto em crédito, né? Porque o Nubank tem essa função de pagar boletos em um cartão de crédito. Então eu fazia isso. Cara, minha vida virou uma bola de neve. Realmente uma bola de neve. Eu estava muito nervosa, desesperada. E além de tudo isso, eu tinha um carro. Eu decidi com 20 anos comprar um carro. Era o meu sonho, vamos dizer assim. Eu queria muito ter um carro. Eu já não morava mais com os meus pais. Mas eu também não pagava aluguel, porque o apartamento que eu morava era dos meus pais. Então, assim, ó, se vocês olharem, eu sei que eu tinha uma vida boa. Eu não precisava pagar aluguel, eu comprei o meu carro, eu tinha uma renda ok. Só que a minha vida foi virando uma bola de neve. O meu carro era um Fiesta, tipo, era um carrinho bom, adequado pra mim. Só que era muito caro. Eu pagava quase 900 reais por mês de parcela dele, daí eu pagava mais o seguro, que era 80 reais, e de gasolina, ele era um carro 1.6, ele bebia muito. Então eu tava gastando de gasolina uns 500 reais por mês. E assim, eu mal andava com o meu carro. Eu gastava 500 reais de gasolina só pra ir pro trabalho. E de vez em quando, a cada 2 semanas, eu tava indo pro Balneário Rincão, que é mais ou menos 30 minutos da minha casa, onde meus pais moram, pra visitar eles. A cada 2 semanas. E só. Eu não ficava indo viajar, passear com o meu carro pra cidades longe. Não. Então, o carro era um gasto muito alto que eu tinha todo mês, só que eu também não me conseguia viver sem ele, porque eu precisava dele pra trabalhar e tudo mais. Enfim, a minha vida tava uma bola de neve, eu tava muito desesperada, eu não sabia o que fazer. E além de tudo isso, eu tava fazendo faculdade de nutrição. Lembra que lá no início que eu falei que eu queria fazer nutrição, logo depois que eu saí do ensino médio, passou um tempo, eu pensei, quer saber, eu vou fazer nutrição. E eu ganhei bolsa na faculdade, era uma bolsa que o estado de Santa Catarina... É uma bolsa nova, que é a universidade gratuita. Eu consegui essa bolsa, então eu tava fazendo faculdade praticamente de graça. Tinha meu carro, tinha um apartamento onde eu morava. Eu tinha tudo na minha vida pra dar certo. Só que eu estava meio que me atolando em dívidas cada vez mais. E daí eu resolvi começar a trabalhar em um sushi à noite. Ou seja, fazer uma renda extra. Eu entrei como freelance nesse sushi. Então, por 2 motivos. Primeiro que eu já estava com plano de vir para os Estados Unidos, então eu já tinha dado entrada no meu visto, eu já estava fazendo todo o processo para conseguir vir para cá, e eu pensava que provavelmente eu iria trabalhar em restaurante aqui. Então eu queria ter uma certa experiência no Brasil para não ter um impacto tão assim, né? Vai que iria me ajudar, entendeu? Ter experiência iria me ajudar. Então eu resolvi trabalhar em um sushi, a minha amiga conseguiu para mim lá, e também porque eu estava ferrada, né? Fudida. Ai, perdão. Oh, meu Deus. Então, assim, eu trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde na cooperativa, né? Tinha 1 hora de almoço. Disso, eu já ia direto para o sushi para começar às 6 da tarde e eu ia até quase meia-noite. Então, eu trabalhava no total 14 horas por dia. Não era todo dia que eu trabalhava no sushi, eu trabalhava de 3 a 4 dias por semana. Mas era bem cansativa a minha rotina. Eu chegava em casa exausta e, tipo, eu chegava em casa um pouco depois da meia-noite pra dormir e pra acordar às 7 da manhã. Então, era bem complicado. Eu lembro que eu tava muito exausta, muito cansada. E no sushi eu não ganhava muito não, tá? Eu ganhava 100 reais por noite, não ganhava gorjeta, não ganhava nada. Então, era 100 reais toda a vida. Só que, claro, esses 100 reais me ajudou muito. Então, a minha renda aumentou. Eu tava ganhando, em média, de 800 a 1.000 reais por mês trabalhando no sushi. Eu trabalhava umas 8 a 10 noites por mês. Então, o meu salário de 4.200 foi para 5.200. Então, eu já tava tendo uma renda acima de 5.000. Só que ainda assim, não era suficiente. Claro, aquilo me ajudou a dar uma estabilizada nas minhas dívidas, mas ainda assim, eu continuei apertada. E eu tinha uma amiga que fazia a mesma coisa que eu. Ela também trabalhava na mesma cooperativa e trabalhava no mesmo sushi que eu. Foi ela que, inclusive, que conseguiu pra mim no sushi. Então, eu tava totalmente desesperada e eu não sabia o que fazer. Eu sabia que
parecia que o Brasil tava me expulsando, sabe? Porque eu tinha tudo na mão, eu tinha tudo pra dar certo, eu tinha conforto, eu tinha casa, eu tinha carro, só que ainda assim eu não tava conseguindo dar conta daquilo. E eu não queria ficar preocupando os meus pais, eu sempre odiei pedir dinheiro pros meus pais. Então, eu falava sempre que tava tudo bem, que eu tava tudo super tranquila, nunca preocupei minha família, nunca pedi dinheiro pra minha família. Então, eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer minha vida fora daqui. Eu preciso sair daqui. Eu preciso pagar essas contas, eu preciso mudar de vida, porque o que eu tô fazendo eu tô odiando. Eu tava muito estressada no meu trabalho, na cooperativa que eu trabalhava. Era um trabalho muito exaustivo. Eu tava quase tendo um burnout, né, como se fala. Então eu tava realmente desesperada. E nisso tudo eu dei em processo de entrada no meu visto pra vir pra cá. Eu fiz a entrevista do meu visto em janeiro, então eu fui pra Porto Alegre, que é o consulado mais perto da minha cidade. Eu fui com meu pai. Eu fui muito nervosa, orando muito, porque eu pensava assim, cara, se isso der errado, se eu não conseguir esse visto, ok, eu vou continuar minha vida aqui, tá tudo bem. Só que ao mesmo tempo eu tava botando muita expectativa nisso. Então eu precisava vir pra cá, eu queria muito vir pra cá. E no fim deu tudo certo. Eu chorei muito de felicidade. Eu sabia que era aqui o meu, vamos dizer assim, o meu destino. E eu vim pra cá também, eu não vim pra cá, Deus dará, né? Eu tenho uma prima que mora aqui. Eu tenho uma tia que ela veio pros Estados Unidos há mais de 30 anos. E ela teve os seus filhos aqui. E essa minha prima mora aqui em Miami. Ela é solteira. Ela tem um apartamento dela que ela aluga com uma amiga. E eu havia conversado com ela e ela falou que podia me receber aqui. Ela foi um anjo na minha vida. E está sendo ainda, porque se eu não tivesse ela, se eu não tivesse ninguém aqui nos Estados Unidos, eu nunca iria ter essa coragem de simplesmente vir sozinha. Mas como eu tinha ela, eu, né, consegui vir. Então, meu visto foi aprovado, eu já comecei a me planejar. E só que eu tava muito ansiosa. Minha família falou, não, vai final do ano, porque daí tu junta um dinheiro e nananã. Eu ficava, não, eu quero ir o quanto antes. E foi o que eu fiz. Mais ou menos, né? Eu já tava planejando pra pegar férias em abril do meu trabalho. Então eu planejei vir pra maio pra cá. E, inclusive, a minha prima foi pro Brasil. Ela foi pro Brasil viajar e a gente voltou juntas. Então foi muito legal, foi tudo, cara, deu tudo muito certo. Então, em 14 de maio eu embarquei e vim pros Estados Unidos. Cheguei aqui 15 de maio, em Miami. Foi a primeira vez que eu peguei avião, foi muito legal, foi uma experiência mágica. Inclusive, quero fazer isso muito mais vezes. E realmente, o que eu penso aqui é que abriu muito a minha cabeça, sabe? Eu acho que se esse vídeo apareceu pra você por algum motivo, talvez o YouTube sabe que você tá procurando esses tipos de coisas e tudo mais, e enfim, você tem essa mesma vontade que eu falo pra você tentar. Porque não é fácil, tá? Eu comecei a trabalhar faz umas 3 semanas, eu trabalho bastante aqui e trabalho em restaurante. Então, eu sou muito grata ao restaurante que eu trabalhei, porque realmente eu peguei experiência e eu digo isso pra você também. Se você não tem experiência com restaurante no Brasil, eu recomendo talvez você tentar, pelo menos fazer um freelance, que era o que eu fazia. Fazia freelance, fazia um dia sim, um dia não, de vez em quando precisava. Porque esse restaurante que eu peguei, eles são bem rigorosos, são bem rígidos. Então, se eu não tivesse nenhuma experiência, talvez não teria dado certo, talvez eles não teriam gostado de mim. Mas como eu tinha um pouquinho aquela malemolência como garçonete, eles gostaram e dando tudo certo, graças a Deus. Aqui, eu não sou garçonete. Eu sou... a garçonete, vamos dizer assim, que é a server. Eu sou a back server. Eu sou a pessoa que entrega os pratos e que limpa as mesas. Então, a garçonete é quem anota os pedidos, quem indica os pratos, indica os drinks. Ela tem que ter muito conhecimento, ela tem que ter um inglês muito bom. Meu inglês não é tão bom. Muito pelo contrário, é um inglês de básico a intermediário. Então, eu até consigo entender uma pessoa falando, consigo até me comunicar, mas não muito bem. Não, inclusive, aqui eu tô até procurando aula de inglês online, eu vou fazer num aplicativo que eu esqueci o nome, são professores que, enfim, que dão aulas avulsas. Então, o meu maior foco é aprender o inglês o mais rápido possível, porque aqui o pessoal também fala muito espanhol. Então, eu tô tendo que aprender inglês e espanhol, sério. É bizarro, é muito engraçado. Mas tá sendo uma experiência maravilhosa, única. E eu penso assim, cara, eu sou jovem, eu tenho 21 anos, eu não tenho filhos, meus pais são saudáveis, graças a Deus. Então, assim, tem tudo pra dar certo, sabe? Tem tudo pra eu aproveitar minha vida aqui, ter muitas... Aqui eu já vivi muitas coisas que eu não vivi por anos no Brasil.
Aqui eu já andei de barco, já fui pra várias festas de graça. É até engraçado porque o pessoal, os meus amigos, o pessoal que eu tenho no meu Instagram, né? Eu não sou muito de falar da minha vida no Instagram, nem posto nada, na verdade. Mas eu venho postando algumas coisinhas aqui que eu tô em Miami. Aí eu tô indo toda hora em backstage de festa. Não toda hora, né? Eu fui a alguns backstage de festa de graça, simplesmente porque a minha prima, ela tem contatos, ela conhece o pessoal e ela é bonita e ela entra. E daí ela me leva junto com ela. E, tipo, quem vê acha que eu virei uma prostituta, uma do job aqui em Miami. Mas não, é simplesmente porque, cara, aqui é tudo mais fácil. Eu quero fazer alguns vídeos mais falando sobre o custo de vida aqui em Miami. Quero contar pra vocês quanto que eu tô gastando aqui. Quero contar também as minhas impressões, como tá sendo a minha vida. Esse vídeo é mais pra falar por que eu larguei tudo no Brasil e vim pra cá. Então foi esse o motivo, eu tava em dívidas, eu não tinha nada a perder, vamos dizer assim, até que vendi meu carro, larguei tudo. Eu literalmente larguei toda a minha vida no Brasil. Meu Deus. Eu larguei toda a minha vida no Brasil. Eu tranquei a minha faculdade, eu vendi o meu carro, larguei meu emprego. Então, tipo assim, eu vim pra cá com a ciência de que eu não vou voltar por um certo tempo, sabe? Eu até falei com meus pais, olha, eu não pretendo ficar um mês nos Estados Unidos e voltar. Não vai ser assim. Então, eu pretendo ficar não sei quanto tempo, sabe? Mas eu preciso, tipo assim, garantir algumas coisas aqui, guardar um dinheiro e tudo mais. Daí sim, talvez pensar em voltar pro Brasil. Mas olha, gente, vou dizer, é difícil, tá? Porque, claro que tem muitas coisas que... essa questão de hospital aqui nos Estados Unidos é super cara. Eu super entendo isso. Eu sei que nenhum país é perfeito, né? Todo país tem seus pós e contras. Mas aqui o poder de compra é completamente diferente. É bizarro, sabe? Então, isso não se compara no Brasil. Aqui, pra encher o tanque do carro, é $40. No Brasil, eu pagava quase R$300 pra encher o tanque do meu carro, sabe? Eu e minha prima aqui já passeou por vários lugares, já fomos pra várias cidades aqui perto de Miami. Andamos tranquilamente, sem se preocupar com gasolina. Lá no Brasil era uma coisa que eu toda hora tava aqui enchendo o tanque do meu carro, ficava calculando o preço da gasolina, deixava de sair várias vezes pra não gastar. Então, é essas coisas que eu noto a diferença da vida. Então, eu penso assim, se você é jovem, se você tá pensando nisso, não tem nada a perder, não tem nada que te prende no Brasil, não custa tentar, sabe? Eu sei que cada pessoa tem o seu exemplo, cada pessoa tem a sua vida. A minha deu certo, pode ser que de outra pessoa dê errado, acontece. Ou a minha pode dar errado também, não sabemos. Mas eu acho que se você tem uma vontade dentro do seu coração, você deve tentar. Você deve seguir ela, sabe? Ainda mais quando nada te prende. Literalmente, nada me prendeu. E eu tô aqui hoje, eu tô muito feliz. Trabalho bastante, não vou negar. Mas aqui é maravilhoso. Miami é maravilhoso, gente. Aqui tem sol todo dia. Eu tô indo direto pra piscina. Tem academia no prédio, eu tô treinando todo dia. Enfim, eu vou falando mais sobre o meu lifestyle aqui durante os vídeos. Quero que vocês acompanhem a minha evolução no inglês também. Quero futuramente, talvez, postar vídeos falando inglês, né? Eu espero que eu tenha essa confiança. Mas enfim, aqui é tudo diferente e eu espero continuar com esse canal, gravando vídeos e tudo mais. E vocês acompanhando como é que tá sendo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.